Olá, pessoal. Eu sou o professor Carlos e nesta aula vamos estudar efeito térmico em transistores bipolar e MOS. Contextualizando, podemos dizer que a temperatura é a variável física mais importante entre todas as variáveis que nós precisamos levantar em todas as situações cotidianas e de experimentais, em situações industriais. Das variáveis físicas que nós precisamos medir, a temperatura ela conta aí por 25% mais ou menos de todas as medidas realizadas fisicamente, de medidas físicas que podemos precisar. Os sensores que nós conhecemos, que fazem a medição de temperatura, nós temos aqui alguns deles. Os termopares, que têm sensibilidade de 10 microvolts por Kelvin a 52 microvolts por Kelvin. Nós temos aqui o AEUND RTD, que tem uma sensibilidade de 0,385% por Kelvin. Nós temos os termistores, 0,5% por Kelvin. E o que nos interessa aqui nesse estudo é o silício, que é a nossa variável, que é o nosso material do qual nós estamos utilizando para medir a temperatura, e nós medimos a temperatura através da diferença de tensão VBE, causada pela variação de temperatura, e a sensibilidade no silício ela está entre 58 microvolts por Kelvin a 192 microvolts por Kelvin, além dos outros materiais aqui que são utilizados para realizar a medição de temperatura. Se nós pegarmos aqui o range de temperaturas que estes dispositivos são capazes de medir, temos aqui fibra ótica e cristais de quartzo. Aqui, pela referência da temperatura em Kelvin, 0 graus, cristais de quartzo consegue medir um pouquinho, temperaturas abaixo de zero, e tem um range de aproximadamente aqui 200 volts para temperaturas acima de 0 graus Celsius. Fibra ótica consegue medir aqui de aproximadamente 0 até mais ou menos 150 graus Celsius. O silício ele consegue medir consegue entregar uma resposta razoável de algo em torno de 50, vamos dizer, de 50 graus Celsius negativo até mais ou menos 150 graus Celsius. Temos os outros, os termistores, filmes finos, o AEUND RTD e os termopares. Os termopares eles conseguem um range de temperatura bem longo. Basicamente aqui é do zero absoluto, 273 Kelvin, até temperaturas da ordem de 270 Kelvin. É claro, zero absoluto jogando aqui no olhômetro, mas ele chega bem perto se levarmos em consideração os outros materiais. Mas ele tem um dos maiores ranges aqui de temperatura entre todos os outros materiais. E é claro que o termopar ele não é só de um tipo, então nós podemos dizer que tipos de termopares diferentes conseguem fazer medidas de temperatura de uma forma com uma certa precisão em ranges de temperatura diferente. Eu realmente não conheço um único sensor que cobre todo esse range de temperatura.
E as tolerâncias desses dispositivos, aqui temos a tolerância do termopar, olhando aqui uma tolerância por graus Celsius, ele acaba tendo uma tolerância aqui baixa, ou seja, uma imprecisão que gera uma imprecisão alta. Se compararmos aqui com o silício tem também uma imprecisão bastante razoável aí, mas fica da ordem de meio grau negativo, meio grau Celsius negativo até meio grau Celsius positivo, que é aí basicamente 25% da tolerância dos termopares. O efeito térmico em transistor de junção bipolar. Então, o transistor de junção bipolar, aqui representado pelo seu circuito esquemático polarizado, transistor PNP e aqui o transistor NPN, e seus respectivos diagramas de banda também polarizados, olhando para a equação principal aqui, a função principal do transistor bipolar, que é a função da corrente em função da tensão VBE, nós já notamos de cara a dependência da temperatura desse dispositivo, que está aqui em VT, que é a nossa tensão térmica. VT ela é igual a KT sobre Q. Então, VT é diretamente proporcional à variação de temperatura. Mas não só isso, nós temos esta corrente, que é a corrente de saturação reversa, que também tem lá suas dependências da temperatura. E é muito alta, então nós podemos dizer que a corrente C ela é altamente dependente da temperatura. Desta forma, se nós isolarmos VBE em função de C e S e VT, nós vamos ter também um VBE dependente da temperatura. A dependência de VBE com a temperatura está bem estabelecida através da equação de Shockley, admitindo que o transistor opere na condição em que VCB é igual a zero. Então, se nós conectarmos o transistor bipolar como um diodo, na configuração de diodo, ou seja, nós colocamos o potencial de base igual ao potencial de coletor, fazendo com que VCB seja igual a zero. A corrente IC vai ser basicamente a corrente IE, corrente de emissor, e nós vamos ter esta função aqui da corrente do transistor bipolar. IC sobre a área do emissor do transistor vai ser dado por a área IS, que é a corrente de saturação reversa, sobre a área do transistor, vezes VBE, vezes E elevado a VBE sobre VT menos 1. Quando VBE é muito maior do que VT, ou seja, VBE é da ordem de 0,5, que já VT é 25 mV, 0,025. Então, para VB 0,5, ele já é muito maior do que VT. Então, nós vamos ter aqui um IS sobre E aproximadamente proporcional a E elevado a VBE sobre VT, onde C é a corrente de coletor, VT é a tensão térmica, KT sobre Q, e S corrente de saturação reversa, que vai ser definida por esta expressão de dependência da temperatura, onde C e N, que são C, essa constante, e N é esse expoente, vão ser funções dos parâmetros da tecnologia de fabricação do dispositivo. Considerando um transistor que opera em condições onde VCB é igual a zero, ou seja, o transistor na configuração de diodo, como nós comentamos,
aonde a base é conectada ao coletor, aqui da mesma forma, e que a queda de potencial na região de coletor seja desprezível, então a relação de corrente de coletor versus tensão de base obedece à equação de Shockley. E aí, obedecendo à equação de Shockley, a corrente de saturação reversa IS vai ser dado por esta expressão. Como dissemos, que tem uma alta dependência, é totalmente dependente, na verdade, das características de fabricação. Então, o semicondutor utilizado, a área do emissor, a relação de Einstein, que aqui no caso a constante de difusão, e a quantidade de portadores de base. Então, se nós isolarmos aqui a área do emissor, nós vamos tirar o quadrado aqui desta equação. Na verdade, esse quadrado aqui em Q não existe, o que não é Q ao quadrado, é só Q. Então, nós vamos ter que a corrente de saturação sobre a área do transistor vai ser proporcional a C, essa constante, vezes T elevado a N, aonde dN, que é a relação, que é a nossa constante de difusão, e esta relação entre a constante de difusão, a mobilidade e a temperatura é a relação de Einstein. Nós já vemos aqui que nós temos um T. Então, se tivéssemos apenas esse T na nossa expressão, nós teríamos N igual a 1, mais a mobilidade dos portadores. E NI, ele também são variáveis que são dependentes da temperatura. Então, elas não são, NI e a mobilidade, a concentração intrínseca de portadores e a mobilidade dos portadores, elas não são independentes da temperatura. Então, nós vamos ter uma contribuição a mais da temperatura aqui nesses fatores, que vai causar um aumento aqui nesse expoente N. Então, C e N são constantes características do material e do processo de fabricação. E VG, aí aqui nós colocamos VG, que já não era mais o VBE, então o VBE ele vai estar intrínseco aqui nesta expressão, e nós temos um sinal negativo aqui nessa expressão. Então, o VG ele é a tensão equivalente à energia da banda proibida, ou band gap do silício, cuja variação por efeito térmico em primeira ordem é dado por essa expressão linear. Então, o VG vai ser dado por aproximadamente VG0, que seria o VG na temperatura zero absoluto, e uma constante linear vezes a temperatura. Então, se tivéssemos temperatura igual a zero aqui, o VG seria basicamente o VG no zero absoluto. Se nós conseguíssemos, se na verdade essa expressão fosse realmente linear. Mas vamos ver logo aqui que ela não é linear. Após algumas transformações com as equações anteriores, chega-se à seguinte expressão simplificada para VBE. Então, VBE, em função da temperatura, ele vai ser aproximadamente VG0 menos αT, aonde nós chamamos esse VBE aqui no zero absoluto de tensão pitete do transistor. Então, basicamente, a tensão pitete do transistor é 1,2 volts. Tensão pitete, na verdade, é uma junção PN em um transistor. É uma junção PN em silício. Apesar disso aqui nós estarmos falando aqui de uma tensão em um transistor, mas esse valor aqui vale para uma junção PN em silício.
Aí, considerando que NI ao quadrado é proporcional à constante C, a temperatura e uma temperatura de referência em uma relação cúbica com a temperatura, nós vamos ter aqui a contribuição de NI ao quadrado, que é a concentração de portadores intrínseca do semicondutor. C é uma constante e VG é a tensão de band gap do semicondutor. Então, nós vamos poder modelar IS igual a um IS de referência, ou seja, esse IS vai ser o valor da corrente de saturação reversa quando nós estivermos trabalhando em uma temperatura de referência. Aí, naquela temperatura de referência, vamos supor que essa temperatura de referência seja 100 graus Celsius. Não, 100 graus Celsius é muito alto, então vamos lá. 10 graus Celsius, se escolhermos a temperatura de referência. Nós temos que determinar experimentalmente qual é a corrente de saturação naquela temperatura e nós temos que determinar experimentalmente também qual é a mobilidade dos portadores naquela temperatura. E aí, tendo a corrente de referência na temperatura, corrente de saturação na temperatura de referência, a mobilidade na temperatura de referência e a própria temperatura de referência, nós podemos construir esta equação para determinar uma corrente de saturação reversa com a temperatura. Então, a corrente de saturação reversa de referência vai ser dado por essa expressão, aonde nós temos que determinar aqui também a mobilidade naquela temperatura. Então, nós temos que fazer estas determinações para podermos ter uma corrente, para podermos ter uma expressão de uma corrente que seja função da temperatura. Então, por substituição, nós vamos chegar a IC em função da corrente de saturação de referência, temperatura de referência, mobilidade de referência, VBE menos VG. Então, nós vamos ter esta expressão aqui para a corrente do transistor em função da temperatura. Aqui nós temos que fazer uma calibração. Antes temos que determinar a mobilidade naquela temperatura, temos que ter uma corrente de referência naquela temperatura. VG, nós já sabemos qual é a expressão de VG. E isolando VBE em função de IC, nós vamos ter esta expressão, aonde o VBE vai ser dependente de VG, de um VBE de referência, da tensão de referência, VT, corrente de coletor na temperatura de referência, 4 VT ln de T sobre temperatura de referência, e menos VT ln da mobilidade sobre a mobilidade na temperatura de referência. E VG varia em temperatura de forma linear, seguindo o comportamento da reta tangente à função de Warshini para o silício. Então, a função de Warshini é essa aqui, senhores. Não está aqui a expressão completa, mas também, mesmo a expressão de função de Warshini, o que acontece quando chega lá perto da temperatura de o 0 Kelvin, a função desce quase que abruptamente, porque quando chegar em 0 Kelvin, isso aqui vai ser zero, não tem jeito. Mas próximo a 0 Kelvin, nós temos esse comportamento, e aí nós temos esta função, que é a função de VG, e se escolhermos uma temperatura de referência, a reta tangente àquela temperatura, na função de Warshini, ela vai ser a nossa expressão de VG ou de VBE naquela temperatura. E aí, tendo essa expressão razoavelmente linear, nós podemos utilizar esta expressão para
construirmos um sensor de temperatura com transistor bipolar, usando o efeito térmico do transistor bipolar. E aí temos ainda que a mobilidade em função da temperatura de referência é dado por essa expressão. Aqui, N, que na verdade eu acho que é eta o nome dessa letra, ela é uma constante. E aí temos novamente aqui a expressão completa do VBE em função da temperatura. Aqui já feito algumas modificações, algumas substituições. Se o transistor opera com corrente de coletor PITET, ou seja, o que significa corrente de coletor PITET? É uma corrente que nós podemos determinar, uma corrente de polarização, feita também com o circuito PITET, aonde essa corrente ela não vai variar com a temperatura, ou seja, nós vamos ter uma corrente que ela vai ser calibrada à medida que a temperatura varia, para compensar a polarização do transistor. Então, se a corrente for uma corrente PITET, dado por essa expressão, que é uma corrente que varia proporcionalmente com a temperatura, nós vamos ter o VBE dado por esta expressão, que já vai ser uma expressão simplificada. E nós vamos ter esta componente, que vai ser a componente não linear da nossa expressão de VBE em função da temperatura. Os parâmetros M e VG0 são determinados pelos ajustes desta função a dados experimentos. Então, dependendo da temperatura que nós escolhermos, nós vamos determinar o M e o VG0 e vamos ter uma maior ou menor linearidade a partir daquele ponto de calibração. Então, tendo aqui a função de VBE, temos novamente aqui a função de Vachini, a reta linear, e se considerarmos somente a parte linear na temperatura de referência, nós temos aqui esta reta tangente e podemos utilizar esta função VBE para ser um sensor de temperatura. Podemos utilizá-la como uma função que mede a temperatura. A reprodutibilidade da curva VBE e C versus temperatura pode ser afetada devido a algumas variações ocorridas no processo de fabricação. Aí nós vamos ter o que nós chamamos de variação espacial nos processos de fabricação, que geram situações similares a ruídos de padrão fixo, que na verdade não são ruídos, são distorções espaciais, por conta da falta de uma calibração perfeita, que não existe nos processos de fabricação. Ou seja, você constrói dois transistores com as mesmas características, esperando que esses dois transistores sejam 100% iguais. Eles não vão ser iguais, eles vão ter uma variação ali que depende das características e da precisão de cada etapa de fabricação, de cada etapa do processo de fabricação daquele dispositivo. Nós vamos ter também efeitos indesejáveis introduzidos, como, por exemplo, estresse mecânico devido ao processo de encapsulamento. Ou seja, no momento de encapsulamento, supondo que você construiu dois transistores para serem iguais, e aí chegamos a 99% de similaridade, ou 99,99% de similaridade. Quando foi encapsular esse dispositivo, o estresse mecânico ele causou uma torção na estrutura cristalina do dispositivo. Essa torção ela gera alguns efeitos piezoelétricos que vão contribuir com distorções nos modelos que nós acabamos de apresentar.
Então, opções de calibração da curva VBE e IC versus a temperatura. Nós podemos ajustar o IC em função da temperatura. Aí, no caso de nós termos um dispositivo pronto. E podemos fazer também ajustes de IS. Mas aí já fica mais complicado ajustar o IS em função da temperatura. Mas nós podemos pegar qualquer um dessas duas variáveis e realizar o ajuste nessas variáveis, e a partir deste ponto, a partir deste ajuste na temperatura de referência, utilizar a curva como sendo uma expressão válida para a medição de temperatura. Então, nós temos aqui a tensão VBE, basicamente em função da temperatura de forma linear. Então, se nós olharmos somente para esta expressão e desprezarmos as não idealidades, e por conseguinte, nós teríamos que supor que a função de Wachini seria uma reta também. Então, nós poderíamos aproximar a tensão VBE de uma reta. Uma forma alternativa de expressar a diferença entre tensões VBE dos transistores é a diferença entre duas tensões VBE, onde nós temos dois transistores com áreas diferentes ou polarizados com correntes diferentes. Aí nós vamos ter diferenças de VBE, e tendo essas diferenças, o que podemos fazer é melhorar essa linearidade da função VBE, porque quando fizermos a subtração de duas tensões VBE, esse termo não linear aqui é um termo suprimido na expressão. Apesar de termos outros termos não lineares, mas esse aqui, que é o principal e é basicamente o maior termo não linear da expressão, ele é suprimido ao fazermos a subtração de duas tensões VBE. É claro que nós perdemos em linearidade, em sensibilidade, mas ganhamos em linearidade. Aí nós temos a diferença de tensão VBE, vai ser uma função direta da temperatura e da densidade de corrente dos dois transistores que estão sendo comparados, aonde JC1 e JC2 correspondem às densidades de corrente de coletor dos transistores considerados. Se a razão entre as densidades de corrente dos transistores for constante, por exemplo, mantendo a mesma corrente de coletor nos dois transistores, que por sua vez tem áreas de emissor distinta, aqui no caso com transistores de áreas diferentes, mas correntes iguais, então fica evidente a relação linear que há entre ΔVBE e a temperatura absoluta T, em Kelvin. E chegamos ao efeito térmico em transistores MOS. Em transistores MOS, nós não temos uma referência PITET. PITET é proportional to absolute temperature. Então, nós não temos no transistor MOS, assim como nós temos no transistor bipolar, essa temperatura PITET. Então, para fazer a calibração, nós precisamos de 2 pontos de temperatura. Isso torna o procedimento bem oneroso para o transistor MOS. Então, no transistor MOS, nós temos uma tensão VTH, que é dependente dessas variáveis, dessas tensões. A tensão VTH, ela depende também da temperatura. Ela varia com a temperatura. E ela tem essa expressão aqui. Se nós tivermos a derivada parcial de VTH em função de dφf, nós vamos ter esta expressão. E o NI, que também é dependente da temperatura, ele vai ser dado mais ou menos por essa expressão vezes E elevado a energia de band gap sobre 2kT, que vai ser dada em metros cúbicos por Kelvin a
1 sobre 5. Então, o próprio NI ele tem uma expressão bem complexa com relação à variação da temperatura. Nós temos a energia de band gap também dependente da variação da temperatura, a energia de band gap do transistor, e a energia, a tensão φF é dependente da temperatura nestes termos, e ela também é dependente da derivada da energia em função da temperatura. Então, nós não temos uma expressão boa para fazer a calibração do transistor MOS, assim como nós temos do transistor bipolar. É claro que isso não impede que nós utilizemos o dispositivo para fazer medida de temperatura, desde que nós consigamos aqui determinar 2 pontos de referência, e a partir desses 2 pontos nós podemos construir uma expressão linear. Mas aí vai ser uma coisa muito específica para um circuito específico e não um ponto de calibração que vai servir para uma gama grande de dispositivos ou de tecnologias, como é o caso do transistor bipolar. Desta forma, nós temos que, como nós já vimos aqui, as dependências que nós temos de temperatura da tensão de threshold do transistor MOS, então é dado por essa expressão, então tem uma dependência da temperatura em várias componentes. Então, por conta disso, nós não conseguimos ter uma expressão bonitinha como nós tínhamos lá do transistor bipolar. E, como nós falamos, não existe uma referência PITET para o transistor MOS. Como o transistor bipolar, precisamos apenas de uma temperatura de referência para calibrar o sensor de temperatura, pois existe uma segunda referência natural em 0 Kelvin, que é PITET. Então, no caso do transistor bipolar, nós temos essa referência natural, que é, na verdade, como eu falei, a função de Vachini. Ela vai chegar lá e vai cair para zero, em 0 Kelvin, mas essa reta tangente ela vai ser muito boa, e considerando apenas a reta tangente, nós vamos ter este ponto de calibração fixo lá em zero absoluto. Então, o coeficiente da reta para cada transistor vai depender do processo de fabricação, mas se você pegar vários transistores e traçar a reta diferente, vocês vão ver que elas todas convergem aqui em zero absoluto para a tensão PITET. Já no caso do transistor MOS, nós não temos esta referência natural. Então, no caso do transistor MOS, nós precisamos de 2 referências diferentes, já que não existe um equivalente PITET. Isto torna o processo de calibração muito caro, porque você precisa de 2 referências, e aí, muito caro, não é porque não é possível, mas é porque se você for calibrar transistor por transistor de uma rodada inteira de fabricação, então vai ser inviável vender aquele produto, comercializar aquele produto. A não ser que seja para uma aplicação específica, mas produção em larga escala de sensores de temperatura MOS não seria viável por conta disso, por conta da calibração individual de cada dispositivo. Porque, como nós falamos, nós temos a variação do processo de fabricação, que vai causar distorções, vai causar variações. Nós temos as variações causadas pelo encapsulamento, enquanto no transistor MOS, independente dessas distorções, nós temos esse ponto de referência. No transistor bipolar, nós temos o ponto de referência. No transistor MOS, nós não temos esse ponto de referência. Então, cada dispositivo tem que ser calibrado individualmente. Isso torna o processo de calibração muito caro e inviabiliza o uso deste tipo de sensor em aplicações comerciais. Então, essa é a grande diferença da utilização
do efeito térmico do transistor MOS como sensor de temperatura para o efeito térmico do transistor bipolar como sensor de temperatura. Bem, senhores, esta foi a nossa aula de hoje. Ficamos por aqui. Vejo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus e até a próxima.